E preparem-se porque hoje a gente vai mergulhar fundo, bem fundo mesmo, em um tema que, para ser sincero, sempre mexe com a gente aqui no Fé em Letras. A gente vai desvendar as crenças do Islã especificamente sobre o fim dos tempos. Uau. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um mapa, digamos assim. O livro O Anticristo Islâmico, do Joel Richardson, a grande questão que ele levanta é: será que existe uma ligação, uma conexão real entre o Islã e o Anticristo? É isso que a gente vai desvendar nesse mergulho, entendendo também como essa visão do Richardson se conecta com as profecias bíblicas. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquela força pra gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse mergulho com os amigos. E se você tiver alguma sugestão de livro pra gente analisar aqui no Fé em Letras, manda pra gente nos comentários. Bom, acho que agora a gente já pode começar, né? E olha, uma das primeiras coisas que me deixou de queixo caído no livro foi a projeção de crescimento do Islã. O Richardson fala, ele coloca ali que em breve, muito em breve, essa vai ser a religião com mais seguidores no mundo. Isso é verdade, né? Isso mesmo. É isso mesmo. De acordo com os dados que ele apresenta no livro, o Islã está crescendo, se expandindo num ritmo impressionante. 4 vezes mais rápido que o cristianismo, inclusive. Caramba, 4 vezes mais rápido. 4 vezes. Nossa. E eu fico imaginando o impacto que isso pode ter no mundo, né? Principalmente para os cristãos. O que você acha? Realmente, esse crescimento do Islã afeta tudo. A geopolítica global, as relações entre as religiões. Para os cristãos, com certeza, esse cenário representa um desafio enorme, principalmente em regiões onde o Islã é a religião dominante. A fé cristã pode ser questionada, até perseguida em alguns casos. A gente vê isso acontecendo em alguns lugares do mundo, né? Sim, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, esse crescimento também abre um espaço, né? Um espaço para o diálogo interreligioso. É uma oportunidade para a gente compartilhar o amor de Cristo com muito mais pessoas. Verdade. É como se a gente tivesse um campo enorme para semear a palavra de Deus, né? Exatamente. É um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Isso faz muito sentido, a gente vive num mundo globalizado, né? E nesse mundo, o contato entre diferentes culturas e crenças é cada vez mais importante. Mas por que essa explosão no número de muçulmanos, né? O Richardson, ele dá alguma explicação, algum motivo específico? Ele destaca o 11 de setembro como um divisor de águas. O Dr. Bayoumi, por exemplo, ele afirma que houve um boom de conversões ao Islã depois do atentado. Um artigo do The Times of London também fala de um fluxo constante, né, de novos convertidos. É como se 11 de setembro tivesse despertado, sei lá, uma busca por respostas espirituais, né, uma nova sede por fé. Seria então, sei lá, um tipo de avivamento do Islã, como o próprio Richardson sugere. É uma possibilidade intrigante, sem dúvida. E, para a gente entender melhor esse fenômeno, a gente precisa aprofundar nas raízes do Islã, né? Nas suas fontes de conhecimento. O Richardson, ele coloca muita ênfase no Corão, na Sunna e nos Hadiths como pilares da fé islâmica. E por falar em hadiths, você podia explicar para os nossos ouvintes o que eles são e qual a importância deles, né? Principalmente para a escatologia islâmica. Cara, Os hadiths, eles são como, imagine um conjunto de histórias, né? E ditos atribuídos a Maomé, profeta do Islã. Eles foram transmitidos oralmente pelos seus seguidores e depois compilados em livros. Imagina tentar entender os ensinamentos de Jesus só através de relatos daqueles que conviveram com ele. É tipo uma tradição oral. Exatamente. Os hadiths são isso para os muçulmanos. É uma janela para a vida e para os ensinamentos de Maomé, mas que exigem uma interpretação cuidadosa. Entendi. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Porque o Richardson, ele argumenta que os hadiths são essenciais para entender a escatologia islâmica, ou seja, a visão muçulmana sobre o fim dos tempos. Muitas das crenças sobre o Apocalipse se baseiam em narrativas, em profecias que estão contidas nesses relatos, nesses hadiths. É verdade. E é por isso que é tão importante a gente entender o que são os hadiths e como eles funcionam. Mas, como saber se um hadith é confiável? Porque imagino que nem tudo que foi atribuído a Maomé seja autêntico, né? Exato. Nem todos os hadiths são considerados igualmente confiáveis. Cada hadith ele tem 2 partes. O isnad, que é a cadeia de transmissão, mostrando quem contou a história para quem ao longo do tempo, e o mashé, que é o texto em si, né? O relato do que Maomé supostamente disse ou fez. A confiabilidade de um hadith depende da qualidade do isnad, da reputação de cada pessoa, aquela cadeia de transmissão. Entendi. Então, para a gente entender o que o Islã diz sobre o fim dos tempos, a gente precisa levar em conta essa complexidade dos hadiths, né? É como se a gente tivesse que analisar cada peça de um quebra-cabeça para montar a figura completa. É uma boa analogia. E por falando em fim dos tempos, né? Quais são os personagens, os eventos principais dessa narrativa? Segundo a visão islâmica, claro. O Islã tem suas próprias figuras e eventos apocalípticos. Um dos mais importantes é o Mahdi, um líder político e religioso que vai, segundo a crença, trazer justiça e paz ao mundo. E, claro, a volta de Jesus, que no Islã é considerado um profeta e seguidor do Mahdi. O Mahdi.
Essa figura sempre me intrigou. Que tipo de líder ele seria? Qual o papel dele no fim dos tempos, segundo a visão islâmica? O Mahdi ele é descrito como um descendente de Maomé, um líder justo, corajoso, que vai unir todos os muçulmanos e guiá-los para uma era de paz e prosperidade. Ele vai ser um guerreiro invencível, um líder carismático, amado por todos, capaz de realizar milagres, inclusive, e a missão dele: instaurar um califado global, submetendo o mundo à lei islâmica. Nossa, parece uma figura poderosa e um tanto assustadora, né? E qual a relação dele com Jerusalém? Eu lembro que o Richardson mencionou algo sobre isso. Jerusalém é central na escatologia islâmica. É a terceira cidade mais sagrada do Islã, depois de Meca e Medina. É para lá que o Mahdi vai marchar para estabelecer seu califado. Os hadiths falam de uma batalha final em Jerusalém, com o Mahdi conquistando a cidade e expulsando os infiéis. Essa narrativa me deixa um pouco apreensivo, sabe? A violência parece ser um elemento central na visão islâmica do fim dos tempos. Sim, a gente precisa destacar que a interpretação dos hadiths e a própria visão escatológica, né, elas variam entre os muçulmanos. Nem todos concordam com a ideia de um Mahdi guerreiro ou com a natureza violenta da batalha final. Alguns interpretam essas narrativas de forma mais simbólica, mais espiritual, enquanto outros, eles entendem tudo de forma literal. Entendo. É como em qualquer religião, né? Existem diferentes interpretações dos textos sagrados. É, exatamente. A gente precisa ter cuidado para não generalizar, né? E o Jesus muçulmano? Como ele se encaixa nessa história? O Jesus muçulmano, ele é bem diferente do Jesus cristão. Ele é descrito como um profeta submisso ao Mahdi, que nega a crucificação e abole o cristianismo. Segundo a tradição islâmica, Jesus vai retornar à Terra para estabelecer a lei islâmica e converter o mundo ao Islã. Ele vai se juntar ao Mahdi na batalha final em Jerusalém, lutando contra os infiéis e estabelecendo esse califado global. Nossa, que diferença. É impressionante como a mesma figura central do cristianismo, né, pode ser interpretada de forma tão diferente em outra religião. E o Richardson, ele traça algum paralelo entre essa visão islâmica do fim dos tempos e as profecias bíblicas. Sim, ele explora as similaridades entre a escatologia islâmica e as profecias bíblicas sobre o anticristo e o falso profeta. Ele argumenta que o Mahdi e o Jesus muçulmano, eles têm características em comum com essas figuras descritas na Bíblia. Sério. E que tipo de similaridades ele destaca? Ele aponta para a busca por dominação mundial, a perseguição aos cristãos e judeus, a exigência de adoração, né, e a conexão com Jerusalém como ponto de convergência, né, entre as narrativas islâmica e bíblica. Ele vê no Mahdi um possível paralelo com o anticristo e no Jesus muçulmano uma figura similar ao falso profeta. Caramba, que análise ousada. Mas ele se baseia em alguma passagem específica da Bíblia para fazer essa associação. Sim, ele menciona a profecia de Ezequiel 38, que descreve uma invasão de Israel por uma coalizão de nações liderada por Gog e Magog. O Richardson, ele associa essas nações a povos e regiões do mundo islâmico, sugerindo que essa profecia pode se cumprir através de uma invasão islâmica a Israel nos últimos tempos. E como ele identifica as nações islâmicas que estarem envolvidas? Quais critérios ele usa para fazer essa associação? Ele analisa a genealogia dos povos mencionados na profecia, né? Tentando identificar os descendentes e as regiões que eles ocuparam ao longo da história. Ele traça paralelos entre os nomes bíblicos e os povos e regiões do mundo islâmico, argumentando que a profecia pode estar se referindo a uma coalizão de nações islâmicas que vai invadir Israel nos últimos tempos. Nossa, parece um quebra-cabeça histórico e geográfico, né? E que nações islâmicas ele identifica? Bom, ele cita países como a Turquia, o Irã, o Sudão, a Líbia, como possíveis candidatas, né? A integrar essa coalizão de Gog e Magog, ele usa critérios geográficos, históricos, religiosos para chegar a essa conclusão, né? Argumentando que essas nações têm um histórico de rivalidade com Israel e que o Islã radical, né, tem ganhado força nessas regiões. Entendi. Nossa, é uma análise complexa, né? Que realmente nos faz pensar, refletir sobre os desafios do nosso tempo. Mas me diga, essas similaridades, né? Entre a escatologia islâmica e as profecias bíblicas, elas são mera coincidência? Ou será que indicam uma conexão real entre o Islã e o anticristo? Essa é a grande questão, né, que o Richardson levanta no livro. Ele apresenta argumentos, né, evidências em favor da ideia de que o Islã pode ser a força motriz por trás do sistema do anticristo, mas ele também reconhece a complexidade do tema, né, e evita fazer afirmações categóricas. No fim das contas, cabe a cada um de nós, né, analisar as informações, ponderar os argumentos e chegar às suas próprias conclusões. A gente precisa ter cuidado, né? Para não cair em generalizações ou em preconceitos. Exato. É importante ter uma postura crítica, né, e buscar a verdade com base nas escrituras e no Espírito Santo. Concordo plenamente. A Bíblia nos alerta sobre a vinda do anticristo, né? Mas não nos dá todos os detalhes, né? Sobre a identidade, a origem. A gente precisa buscar discernimento, né? Para interpretar os sinais dos tempos. Isso é verdade. E por falar em sinais dos tempos, o Richardson, ele também aborda as primeiras experiências de Maomé, né, com o que ele considerava ser revelações divinas.
como que ele trata esse ponto. Eu lembro que ele descreve essas experiências de uma forma, digamos, bem crítica, né? Sim, ele destaca que Maomé tinha experiências estáticas, né, às vezes até violentas, que o deixavam em estado de transe e o levavam a proferir palavras que ele acreditava serem mensagens de Allah. Ele chega a comparar, né? As experiências de Maomé a manifestações de possessão demoníaca ou até mesmo a sintomas de doenças mentais. É uma visão bem polêmica, né? Sim, com certeza. É importante lembrar que essa é a interpretação do Richardson, né? Baseada na análise dele das fontes históricas e na visão de mundo dele como cristão evangélico. O leitor precisa ter isso em mente ao se deparar com essas afirmações, né? A gente precisa ter cuidado para não tomar a interpretação dele como verdade absoluta, né? Exato. É importante ter uma postura crítica, como a gente já falou. Faz sentido. E além dessas questões sobre a origem das revelações de Maomé, o Richardson também aborda as diferenças, né? As diferenças doutrinárias entre o Islã e o cristianismo. Sim, ele destaca, por exemplo, a negação da Trindade pelo Islã. Para os muçulmanos, a ideia de Deus se manifestando em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, é considerada blasfêmia. E essa diferença, ela tem implicações práticas. Tipo, como isso afeta a visão que os muçulmanos têm dos cristãos. Em alguns casos, essa diferença doutrinária pode levar à intolerância e até à perseguição de cristãos. O Richardson, ele cita passagens do Corão que condenam a crença na Trindade e chegam a ameaçar os cristãos com punições severas. É triste ver como diferenças de interpretação religiosa podem levar à violência, né? Ao ódio. E o Richardson ele menciona outras diferenças doutrinárias importantes. Sim, ele destaca a negação da crucificação de Jesus pelo Islã. Para os muçulmanos, Jesus não morreu na cruz, mas foi elevado aos céus por Alá. O Richardson vê nessa negação uma manifestação do espírito do anticristo, que busca distorcer a verdade sobre Jesus e seu sacrifício redentor. Interessante como ele conecta a negação da crucificação ao espírito do anticristo. Parece que ele enxerga no Islã um sistema religioso que se opõe frontalmente ao cristianismo. Essa é a tese central do livro, né? E ele menciona outros aspectos do Islã que reforçam essa visão. Sim, ele discute a questão da violência, né? E da jihad no Islã. Ele cita passagens do Corão e dos hadiths que convocam os muçulmanos à luta contra os infiéis e à expansão do Islã, inclusive pela força, se necessário. Ele argumenta que a jihad é um elemento central da fé islâmica e que essa doutrina tem sido usada para justificar atos de terrorismo e violência ao longo da história. Essa é uma questão complexa, né? E polêmica. A gente sabe que a interpretação da jihad varia entre os muçulmanos e que nem todos concordam que a violência seja um meio legítimo de propagar o Islã. Sim, sem dúvida. É importante a gente evitar generalizações, né? E reconhecer a diversidade de interpretações e práticas dentro do Islã. Mas o Richardson argumenta que a violência está presente nas fontes do Islã, né? No Corão, nos hadiths. E que essa doutrina tem sido usada para justificar atos de extremismo e terrorismo. É um debate importante, né? Que precisa ser aprofundado com seriedade, com respeito por todos os lados envolvidos. E o Richardson, ele explora a questão da violência contra os judeus no Islã. Sim, ele dedica um capítulo inteiro a esse tema, intitulado O Antigo Ódio do Islã pelos Judeus. Ele cita passagens do Corão e dos hadiths que expressam hostilidade e desprezo pelos judeus, argumentando que o antissemitismo está enraizado na tradição islâmica. Que triste. É lamentável como o ódio e a intolerância se manifestam de formas tão cruéis ao longo da história. E ele cita exemplos concretos dessa violência contra os judeus no contexto do Islã. Sim, ele relata episódios históricos em que Maomé e seus seguidores massacraram tribos judaicas na Arábia. Ele descreve como a decapitação era um método comum de execução de prisioneiros de guerra e inimigos do Islã. Nossa, é chocante saber que a decapitação, uma prática tão brutal, era usada de forma sistemática no passado. E o Richardson, ele vê alguma conexão entre essa tradição de violência e a escatologia islâmica. Sim, ele argumenta que a decapitação é mencionada no Corão e nos hadiths como uma forma legítima de punir os infiéis. E que essa prática pode ser usada de forma generalizada durante o governo do Mahdi nos últimos tempos. É assustador pensar nisso, né? A gente se pergunta, onde a humanidade vai parar? São questões que nos levam a refletir sobre a natureza humana, né? E sobre a necessidade de buscarmos a paz, o amor, a reconciliação. Sem dúvida. Mas diante de um cenário tão sombrio, né? O Richardson, ele apresenta alguma saída, alguma esperança para os cristãos. Sim, ele encoraja os cristãos a se aprofundarem no estudo da escatologia bíblica, a se prepararem espiritualmente para os tempos difíceis que virão e a orar pelos muçulmanos para que conheçam a verdade e sejam libertos do engano.
A oração é a nossa arma mais poderosa, né? Com certeza. É através da oração que a gente se conecta com Deus, que a gente recebe força, sabedoria, direção. E o que mais o Richardson nos diz sobre como os cristãos devem se preparar para esses tempos difíceis? Ele fala da importância da preparação em vários níveis, espiritual, emocional e até prático. Ele nos convida a fortalecer nossa fé, né? A buscar intimidade com Deus através da oração, do estudo da Bíblia, a nos conectarmos com a igreja perseguida ao redor do mundo. Falando da igreja perseguida, né, eles realmente nos dão um exemplo incrível de fé, né, de resistência. Mas como a gente pode se conectar com esses irmãos e irmãs que sofrem por sua fé em Cristo? Existem várias organizações, né, dedicadas a apoiar a igreja perseguida. A gente pode se informar sobre o trabalho dessas organizações, orar pelos cristãos perseguidos, enviar cartas de encorajamento e até contribuir financeiramente para ajudá-los. É importante a gente se lembrar desses irmãos, né? Que enfrentam perseguição, martírio por sua fidelidade a Cristo. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para essa realidade. É verdade. A gente precisa se solidarizar com os nossos irmãos perseguidos e fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudá-los. E por falar em martírio, né? O Richardson, ele aborda esse tema de forma bastante direta e realista. Sim, ele desmistifica a ideia de que o martírio é sempre um evento glorioso, né? Heróico. Ele nos lembra que o martírio é a identificação com a morte de Cristo, que envolveu sofrimento, humilhação, dor. Ele nos prepara para a possibilidade de que, se formos chamados a enfrentar o martírio, não vai ser uma experiência fácil, né? Ou indolor. Sim, ele deixa isso bem claro, né? Ele nos encoraja a buscar força em Deus, a nos apegarmos às Escrituras, a nos inspirarmos nos exemplos, né, de mártires que nos precederam. Ele nos lembra que a morte não é o fim para os que creem em Cristo, mas a passagem para a vida eterna. É um lembrete poderoso, né? Especialmente diante das profecias, né? Sobre o fim dos tempos. Mas voltando à pergunta que a gente fez lá no início, né? Você diria que o Richardson, ele conseguiu te convencer, né? De que o Islã é realmente a força por trás do sistema do anticristo. Olha, o Richardson apresenta argumentos bem estruturados, né, em favor dessa tese, mas ele mesmo admite, né, que a gente não tem como ter certeza absoluta. Cabe a cada um de nós avaliar as evidências, orar por discernimento e chegar às suas próprias conclusões. É verdade. A Bíblia nos alerta, né? Para a vinda do anticristo, mas não revela todos os detalhes. A gente tem que ter cuidado, né? Para não fazer afirmações, né? Categóricas, sem ter base, né? Nas escrituras. Exato. O livro do Richardson, ele nos convida a uma reflexão, né? Profunda sobre o Islã e a escatologia, mas é importante lembrar que a interpretação desses temas é complexa e pode variar bastante. O importante é que a gente esteja aberto ao diálogo, né? Ao estudo e à busca pela verdade, sempre com base nas escrituras. Concordo plenamente. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Espero que essa análise de o anticristo islâmico tenha te instigado, né? A pensar sobre esses temas, né? Tão complexos, tão desafiadores. E você, o que achou da nossa conversa de hoje? Compartilhe suas reflexões, suas dúvidas, suas críticas nos comentários. E não se esqueça, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos. Até a próxima.